Caros espectadores, bem-vindos de volta. Hoje, não vou fazer um vídeo de 5 criaturas, mas relaxa, eu vou fazer na próxima semana. Hoje, é uma criatura do meu vídeo de SCP. Por quê? Porque quero fazer um vídeo completo dessa criatura. Antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar seu like para apoiar o meu trabalho, compartilhar para mais pessoas no canal e se inscrever no nosso canal para mais conteúdos incríveis. Deixe nos comentários o que você acha dessa criatura e se gostaria que continuássemos explorando mistérios como esse. Então, não percam nem um segundo. E tem números: SCP-076, classe do objeto, QTER. Procedimentos especiais de contenção. A área de contenção 25B permanece como uma fortaleza subaquática, uma prisão sinistra situada a 200 metros abaixo do nível do mar, esculpida na rocha sólida de uma região sismicamente estável. Um reduto intransponível. A entrada única é uma passagem reforçada por uma série de portas de isolamento, cada uma separada por um fosso preenchido com água do mar quando não está em uso. Os fundamentos da contenção são constituídos por perímetro de segurança externo, resguardado por equipes de segurança, treinadas em combate corpo a corpo e táticas anti-invasão. Área de administração e suporte, ARS, estruturas que proporcionam apoio logístico e dormitórios para os destacados na instalação. Zona de contenção primária, ZCP, um cubo blindado de 7 metros, revestido com titânio reforçado, destinado a ser inundado quando necessário e abrigar o indomável SCP-076-A2. Corredor da Morte, uma passagem única. A única conexão entre a AS e a ZCP, equipada com um sistema elétrico de detenção capaz de administrar choques de 20.000 volts. Estação de segurança. No início do corredor, uma estação ocupada por, no mínimo, 3 agentes armados com armamentos que incluem, mas não se limitam a, um sistema desconhecido, SIL montado, com linha de visão livre para o corredor, equipado com uma tela de acrílico para proteger o operador de possíveis ataques. Esta estação é crucial na contenção de SCP-076-A2. Em caso de violação total, todos os ocupantes da instalação devem buscar refúgio imediatamente na estação de segurança mais próxima, recebendo armas e blindagens. As equipes permanecerão em condição de alerta até a confirmação da neutralização de SCP-076-A2. Caso 90 minutos transcorram após uma violação sem uma ordem de retirada emitida por pessoal de nível 4 ou superior, as medidas finais de contingência serão acionadas. A instalação será inundada com água do mar, e o fosso de acesso será selado por, no mínimo, 24 horas. Infelizmente, tal ação resultará na morte inevitável de todos os ocupantes da área. Descrição: SCP-076 é um enigma dual, composto por 2 elementos, um cúbio de pedra, SCP-076-A1, e uma entidade humanoide encapsulada em seu interior, SCP-076-A2. SCP-076-A1, um cubo de 3 metros de lado, é esculpido em uma pedra metamórfica de tonalidade negra e rajada. Gravuras enigmáticas cobrem todas as superfícies internas e externas, sem paralelo com qualquer civilização conhecida. Com aproximadamente 10.000 anos de idade, o objeto possui uma porta selada com uma tranca impenetrável. A temperatura interna permanece constante em aproximadamente 93 graus Kelvin, inalterada por influências internas ou externas. Em seu interior, um caixão de pedra com 2,13 metros de altura é mantido por correntes de origem e material desconhecidos. SCP-076-A2, uma figura humanoide de origem semita, aparenta ter 20 anos, com cabelos negros, olhos cinzas e pele de tonalidade oliva, medindo 1,96 metros de altura e pesando 81,65 kg. SCP-076-A2 apresenta várias tatuagens em todo o corpo, retratando iconografias arcanas e ocultistas, muitas delas representando faces demoníacas. Quando contido dentro de SCP-076-A1, SCP-076-A2 está em um estado tecnicamente morto. No entanto, de maneira intermitente, SCP-076-A2 desperta, passando por um processo de completa reanimação, apresentando todos os sinais vitais necessários para manter um ser humano vivo. Nesse estado, SCP-076-A2 tenta sair de SCP-076-A1. Se bem sucedido, entra em um estado de transe, focalizando a busca pelo humano mais próximo, ignorando outros seres vivos no processo. Ao encontrar humanos vivos, SCP-076-A2 entra em um estado de fúria, tentando enfrentar e matar todos os presentes. Até o momento,
Apenas a morte de SCP-076-A2 demonstrou ser capaz de encerrar esse ciclo de violência. A terminação de SCP-076-A2 é desafiadora devido às suas notáveis habilidades físicas. Dotado de força e velocidade sobre-humanas, SCP-076-A2 demonstra a capacidade de ignorar dor e choque, persistindo mesmo após ferimentos do que seriam debilitantes para um ser humano comum. Incidentes anteriores revelaram que SCP-076-A2 pode realizar proezas notáveis, incluindo 1. Destruição de uma porta de segurança de aço em 4 minutos de ataques repetidos. 2. Deslocamento de 64 metros em menos de 3 segundos. 3. Sobrevivência a múltiplos disparos de calibre 50 na cabeça por vários minutos, mesmo com danos graves ao cerebelo. 4. Habilidade de golpear e desviar balas de pistolas e rifles utilizando um pedaço de vergalhão de aço. 5. Sobrevivência por até 1 hora sem oxigênio antes de asfixiar. A habilidade mais extraordinária de SCP-076-A2, entretanto, é a capacidade de materializar armas brancas aparentemente do nada. As lâminas são retiradas de uma pequena fenda dimensional descrita como um pequeno furo no espaço. A fonte dessa habilidade permanece desconhecida, assim como o destino desse portal. As armas, feitas de um material negro opaco, desaparecem rapidamente após deixar a posse de SCP-076-A2, impedindo análises estruturais. SCP-076-A2 foi morto em várias ocasiões, incluindo 1. Disparos de múltiplas metralhadoras de alto calibre. 2. Asfixia. 3. Esmagamento sob um elevador de 13,6 toneladas. 4. Cremado por uma granada termite TH3 colocada diretamente na cavidade torácica. 5. Destruição da área de contenção 25 por explosivos, durante uma tentativa desesperada de contê-lo, resultando na perda total da área de todos os ocupantes. SCP-076-A1 resistiu à explosão. Após a morte, os restos mortais de SCP-076-A2 entram rapidamente em estado de decomposição, reduzindo-se a pó. SCP-076-A1 e o caixão em seu interior se fecham abruptamente, e a tranca maior gira, selando o objeto. SCP-076-A2 então inicia um processo de reintegração, que pode durar de 6 horas a 25 anos. Análises póstumas revelam que SCP-076-A2 possui um sistema interno altamente diferenciado do ser humano padrão, detalhes que são de acesso restrito a pessoal autorizado de nível 4 ou superior. Conclusão. E assim, chegamos ao fim do vídeo. Espero que tenham gostado. Até a próxima.